Olá a todos, vou apresentar o trabalho de semiologia ocular. Meu nome é Bruno Guedes, sou aluno especializando do primeiro ano aqui da Fundação Hilton Rocha. Inicialmente eu vou falar sobre os tumores melanocíticos da conjuntiva, que ele constitui um espectro de lesões, que vai desde as lesões benignas até as lesões pré-malignas e malignas. Iniciando pelos nervos conjuntivais, é o tipo de tumor melanocítico conjuntival mais comum. Ele pode ser congênito ou adquirido, é mais comum até a segunda década de vida e a localização mais frequente é na conjuntiva bulbar, na região límbica e perilímbica, mas também pode ocorrer na carúncula. A incidência entre os sexos é igual, a tendência é maior na raça branca e o risco de transformação maligna é menor que 1%. Então aqui a gente já consegue ver a diferença, que alguns têm a diferença na pigmentação e uns podem ser amelanóticos. Os sinais clínicos, eles geralmente são unilateral, são únicos, as lesões podem ser ligeira ou levemente aumentada, a pigmentação e o tamanho é variável e isso pode ocorrer variação na puberdade, na gravidez e na exposição à radiação. Frequentemente eles contêm cistos e são móveis sobre a esclera subjacente. Então eles acabam sendo um motivo às vezes de encaminhamento para o oftalmologista, porque eles possuem vasos também nutridores que acabam confundindo quem está examinando e às vezes pensando que pode ser uma lesão maligna, principalmente quando foge um pouquinho as características mais comuns dos nervos. Aqui numa região perilímbica, aqui já dá para ver que contém alguns cistos, esse vaso nutridor, e aqui também na prega semilunar, que é além da carúncula, a região que costuma ser acometida aí com os nervos. Aqui eu coloquei mais algumas imagens e um vídeo. Aqui é a movimentação dele sobre a esclera, ele é móvel sobre a esclera. Aqui a presença de vários cistos, aqui na região da carúncula perilímbica, e eles podem possuir esse aspecto também, né, visto ao exame. Eles podem ser muito marrons, pigmentados ou pouco pigmentados, e às vezes com esse aspecto marrom avermelhado. O que é importante, já que são lesões benignas? É o segmento desse paciente. É importante documentar com foto e desenho e o paciente ser observado a cada 6 a 12 meses. E tem alguns aspectos que vão sugerir malignidade, né? E aí vai alterar a conduta. Uma localização pouco usual, como no fórnice e no tarso, uma expansão sobre a córnea, vasos de alimentação proeminentes, crescimento ou aumento súbito dos pigmentos e um desenvolvimento após a segunda década, ou então um desenvolvimento súbito, muito rápido. Uma outra lesão que está dentro dos tumores benignos, e aí é importante lembrar aqui, porque a gente vai entrar no PAN e vai ser o diagnóstico diferencial entre uma e outra, é a melanose benigna racial. Ela também é chamada de hipermelanose conjuntival, ela é mais comum em indivíduos da raça negra, correspondendo aí até 90%. Ocorre um excesso de melanina dentro dos melanócitos e surge nos primeiros anos de vida, tornando-se estática na idade adulta precoce. Ela pode afetar ambos os olhos, mas de forma assimétrica. Ela é mais comum no limbo e em região perivasos. Então aqui tem a característica da melanose benigna racial, aqui na região dos perivasos, né? Então entrando agora nos tumores melanocíticos, nós temos as lesões pré-malignas e malignas. Então tem a melanose pigmentar adquirida e o melanoma. Primeiramente é importante diferenciar a melanose pigmentar adquirida, que é a PAN, da melanose benigna racial. Lá na benigna racial existe um aumento de pigmento dentro dos melanócitos, mas não ocorre hiperplasia. Aqui não, na PAN tem um aumento de melanócitos e uma hiperplasia desses melanócitos, podendo cursar ou não com atipias.
Então, dessa forma, foi criado o termo que é a neoplasia intraepitelial melanocítica da conjuntiva, o CEMIM. Mas isso é um diagnóstico histológico, né? Acaba sendo chamado de PAN aí. A ocorrência em média na sexta década de vida, ela é dividida em PAN sem atipias e com atipias e recebe uma classificação de acordo com o seu grau. Pode afetar qualquer parte da conjuntiva e é mais comum na raça branca. Então aqui duas lesões diferentes, uma mais extensa, né, pegando a região do limbo e perilímbica e na região nasal, e aqui uma lesão menor. Essas lesões elas podem aumentar, podem diminuir, podem desaparecer, então elas têm não tem uma característica de curso muito exata. Os sinais clínicos: a lesão é plana na superfície da conjuntiva, marrom adjacente ao limbo, a pigmentação é irregular, geralmente unilateral, pode ser uni ou multifocais, pode estender para a córnea, e a transformação para melanoma pode ser sugerida pelo aparecimento de áreas nodulares. O padrão histológico: a PAN sem atipia tem uma hiperplasia dos melanócitos mais restrito à camada epitelial, enquanto na lesão com atipias aí podem estender a outras camadas do epitélio, né? E aí aumenta o risco, aí pode chegar a 75% a 90% o risco de melanoma. Aqui mais uma foto com uma lesão de PAN extensa pegando a conjuntiva, e aqui pegando a conjuntiva tarsal associada a uma lesão de um melanoma do tipo lentígo maligno. Então é importante no exame desses pacientes avaliar bem as pálpebras, everter a pálpebra para ver se não tem uma lesão escondida aí que a gente não esteja percebendo. Em relação ao melanoma, ele é raro, 75% originado de uma área de PAN, 20% de um nervo juncional ou composto pré-existente. O primário é incomum, ocorre mais na sexta década de vida e é mais frequente na raça branca. Então aqui mais duas fotos, né? Aqui como que os vasos são mais proeminentes. Ele também é uma característica do melanoma, é que ele pode ir de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Aqui na conjuntiva tarsal, pegando também a região palpebral. Os sinais clínicos: é um nódulo preto ou cinza vascularizado, que pode estar fixado na episclera. Eles são unilaterais, o limbo é o local mais comum, e os tumores amelanóticos são mais difíceis de serem diagnosticados. Tem pior prognóstico quando tem ausência de cistos, a espessura é maior que 2 milímetros, a pigmentação é muito escura, tem mais de um foco, e as lesões quando são recidivadas. Eu coloquei essa tabela aqui, ela é do livro da CBO, é mais para a gente comparar as 3 lesões, né, com aspecto de localização, coloração, cistos, espessura, mobilidade e as bordas. Essas foram as referências. Muito obrigado.